Luís, faz lá uma apresentação para não estar a ler aqui o currículo todo do Luís. A minha apresentação ao Vítor eu não o acompanhei de todo naquilo que foi a vida dele nas Nações Unidas, portanto, eu conheci-o numa fase de juventude, não é? Portanto, andámos no liceu juntos, em Évora, não é? Portanto, e já nessa altura o Vítor era uma pessoa completamente fora da caixa. Eu lembro-me de situações e de reuniões, de tertúlias. Atenção, e estamos a falar de anos 60, portanto, em Portugal não tinha a abertura que tem hoje, não é? Portanto, o Vítor já era uma pessoa de tertúlias. Lembras-te de certeza das reuniões em casa da Margarida? Perfeitamente, pessoas, sim. Exatamente, e outras pessoas, um famoso, um caso que eu nunca mais me esqueço, ele outro dia acho que já se tinha esquecido, que é o caso do filósofo Pitti Grilli, que era um indivíduo, um homeless, era um homeless que vivia na Rua da Caraça, não é? Eu ainda quando passo lá na Rua da Caraça em Évora, lá no centro histórico, era um homeless que vivia num casebre verdadeiramente, mas tinha umas ideias completamente loucas. Portanto, nós chamámos o filósofo Pitti Grilli. Isso só para vos dizer que nós mesmos, já como adolescentes, o Vítor já era um estimulador de pensamento livre e fora da caixa. Portanto, que é uma das qualidades que ele tem. Ele, tendo sido uma pessoa que acompanhou instituições, ele sendo um institucionalista, e é convictamente um institucionalista, às vezes até demais, mas pronto, isto foi defeito das Nações Unidas, teve que o ser, naturalmente. Não é? Eu também sou um institucionalista, atenção, apesar de não parecer, não é? Apesar de não parecer, mas uma coisa é certa, ele manteve, tal como eu, não é? Como se sabe, mas ele mantém um pensamento livre, e há isto acontece muito pouco. As pessoas que fazem a carreira diplomática, que fazem a carreira, ficam muito marcados, ficam muito coagidos, muito diplomáticos. E felizmente que o Vítor conseguiu sobreviver a todo esse, sendo ele próprio e não necessariamente as instituições que representou, não é? Portanto, ele conseguiu sobreviver a isto, e nisso tem umas qualidades que eu admiro, não é? Portanto, sem dúvida, e eu vi que isto aconteceu ao longo de toda a vida. Nós perdemos muito contacto. O último contacto que eu tinha tido com ele, quando ele estava nos Estados Unidos, foi quando ele vinha a Portugal apresentar o relatório do desenvolvimento humano. Aliás, julgo que tu coordenaste mesmo até essa área, nas Nações Unidas. Portanto, ele vinha cá apresentar, e normalmente as apresentações foram no Paço Foz, não é? Mas porque ele estava sempre fora, portanto o Vítor estava sempre completamente fora, não é? Ele tinha estado no INE, quando foi do verão quente de 75, o Vítor esteve no INE, chegaste a fazer parte do INE, tu e o Coni, não foi? Exato, da direção do INE. Naquela fase em que toda a gente tomava conta das instituições. Eu, por exemplo, nessa altura, quando eu fui para os impostos, não havia diretor-geral. E o meu grupo, aqui está o João Santos, eu, Marcelino e outras pessoas, tomámos conta da Direção-Geral dos Impostos. Portanto, isto para dizer que 75 também dava aqui uma conferência fantástica com as experiências de cada um, não é? Desde eu ter feito o relatório, fiz uma síntese dos cadernos reivindicativos de todas as autarquias deste país, não é? Portanto, foi um dos meus trabalhos que eu fiz logo a seguir ao 25 de Abril, para depois tomarmos medidas políticas públicas, mas, portanto, foi um período giro, e lá está, e o Vítor estava sempre na primeira linha do ativismo, ele já aí estava no ativismo, e tem uma vantagem também, é que é relevante o seu humanismo, o seu pensamento inclusivo, não é? Sem se deixar capturar, julgo eu, mas pelo menos é essa a sensação que eu tenho, por partidos, digamos, já sem ir para outras coisas mais, como organizações mais ou menos ocultas, não é? Portanto, o Vítor tem esse mérito de ter um percurso bastante independente, mas também muito inclusivo, sempre, porque teve mundo. Estas coisas de ter mundo são muito, muito importantes. Eu que tenho muitos anos de África e de outros países, também quem
quem vai à África nunca mais esquece aquele continente, não é? Mas não só. Quem vai ao Médio Oriente, como eu tive várias vezes, quem conhece os países do Médio Oriente também fica apaixonado. O deserto, por exemplo, é uma coisa que nos marca para a vida toda e outras coisas. Portanto. Mas o Vítor teve esse mérito, é que de facto conseguiu beber do mundo um universalismo que lhe permite hoje ver com alguma relatividade os factos, não é? E portanto, é um cidadão do mundo. Obrigado, Luís. Eu, passando a palavra ao meu caro amigo Vítor Ângelo, que já o considero amigo, e eu vou fazer isso com uma pequena pergunta, que é, tendo feito parte de uma missão das Nações Unidas e a complexidade que é a desorganização humanitária, muitas vezes em missões, o quanto foi difícil, de um texto, de um artigo, que chamar muito à responsabilidade nacional dos contingentes quando estão nessas missões e não tanto, ou não somente a representação dos capacetes azuis. E a partir daí, agora o tempo, Vítor, é seu. Está bem. O Seferino teve em comissão? Eu tive dois anos na MONUA, aliás, na AVEM e na MONUA, em Angola. Sim. Exato. Bom, eu agradeço a ideia e o convite, evidentemente. É pena que o grupo seja muito pequeno, mas pode ser interessante termos uma discussão sobre isto. Eu iria dizer 3 ou 4 coisas e depois veríamos se há perguntas e se há debate sobre isso. No que diz respeito às missões de manutenção da paz das Nações Unidas, o Conselho de Segurança desempenha um papel fundamental. E acho que é importante manter isso presente. É o Conselho de Segurança que decide o estabelecimento da missão. É em relação ao Conselho de Segurança que é preciso fazer ou trimestralmente ou semestralmente um relatório de atividades da própria missão. É também importante que os membros permanentes do Conselho de Segurança continuem a apoiar a missão e estejam cientes do trabalho que está a ser feito e compreendam esse trabalho. Além disso, é o Conselho de Segurança das Nações Unidas que confirma a nomeação pelo secretário-geral do chefe da missão de manutenção de paz. Por isso, essa questão também é uma questão muito importante, na medida em que o representante especial do secretário-geral, que é assim que se chama o chefe da missão de manutenção de paz, tem, em certa medida, uma dupla autoridade. É a autoridade que lhe vem de ser o representante especial do secretário-geral, mas é também a autoridade de ter sido aprovado e confirmado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E isso, em certa medida, dá a essa personagem um relevo e uma força muito especial. Eu próprio fui representante especial do secretário-geral em 2 missões, numa missão na Serra Leoa e depois numa missão que era uma missão conjunta em que eu cobria toda a região do Sahel, que era sobretudo a região do Chad e também a parte fronteiriça da República Centro-Africana. E cada vez que eu fui nomeado para essas missões, tive que ser nomeado conjuntamente pelo secretário-geral e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por isso o papel do representante especial e a personalidade do representante especial é um dos fatores que marca a missão e, em certa medida, é um dos fatores que pode assegurar o êxito, o fracasso ou, em certa medida, a indiferença da missão de manutenção de paz. E nós temos insistido bastante nos últimos anos para que a seleção
dos representantes especiais seja feita da maneira mais criteriosa possível, de modo a evitar nomeações que são meros favores políticos feitos ao país A, ou ao país B, ou ao país C, mas que na realidade seja nomeada uma pessoa que possa compreender não só a problemática que está em causa, mas também ser capaz de trazer uma capacidade de integração das diferentes componentes da missão de manutenção de paz. E as componentes mais importantes numa missão de manutenção da paz são, por um lado, a componente militar, que é normalmente a componente mais numerosa, mas também a componente de polícia, a componente civil, a qual é extremamente diversa. Tem gente que apoia, por exemplo, a administração local, tem gente que apoia os processos de justiça, tem gente que apoia outras áreas, nomeadamente as áreas dos direitos humanos, tem gente que está diretamente a trabalhar na ajuda humanitária e assim sucessivamente, por isso a componente civil é uma componente extremamente diversificada, e depois tem a parte logística da missão, que também convém ser gerida e integrada com as outras componentes, porque às vezes o que acontece é que, por exemplo, a parte de polícia ou a parte militar tem determinados projetos, tem determinadas intenções, mas por outro lado a parte logística não consegue acompanhar ou não corresponde ao que é preciso para a execução desses projetos. Por isso, dentro de uma missão de manutenção de paz, é fundamental que haja uma liderança unida à volta do representante especial, e essa liderança é fundamentalmente composta por 3 ou 4 pessoas. É o comandante da força militar, é o comandante do serviço de polícia, por isso a parte da polícia, é o chefe do Estado-Maior da parte civil, digamos assim, e o diretor da parte logística. E estas são as 4 pessoas que são fundamentais no apoio ao representante especial do secretário-geral e ao funcionamento da missão. Se estas pessoas não se entenderem e não trabalharem como uma equipa, é evidente que isso tem um impacto muito grande sobre a maneira como a missão leva a cabo o seu mandato. Voltando ainda ao Conselho de Segurança, é o Conselho de Segurança também que aprova a renovação dos mandatos. E muitas vezes a renovação dos mandatos tem que ser negociada com muito cuidado, porque determinados países no Conselho de Segurança veem os mandatos com alguma liberalidade, mas outros veem, sobretudo, a parte dos custos que a missão de manutenção da paz implica. E a parte dos custos é importante porque a contribuição dos Estados-membros das Nações Unidas para as missões de manutenção da paz é uma contribuição obrigatória. Ou seja, aqui não há a possibilidade de um Estado dizer eu não estou de acordo com a missão e por isso não financio. As contribuições não são voluntárias, são de tipo obrigatório. E por isso a questão da extensão ou do prolongamento ou da renovação do mandato da missão é uma questão também muito importante. E uma das preocupações que sempre tive foi de manter um contacto muito estreito com o Conselho de Segurança, procurar informar regularmente os membros do Conselho de Segurança e, sobretudo, ter sempre do meu lado os 5 Estados-membros que são membros permanentes do Conselho de Segurança. Dito isto, neste momento, embora eu não queira entrar em pormenores estatísticos, porque isso é fácil depois, quem estiver interessado, ver isso na internet, mas neste momento há 12 missões das Nações Unidas na área da manutenção da paz. A missão mais importante em termos de dimensão é a missão que está no sul do Sudão, seguida da missão que está na República Democrática do Congo. Curiosamente, em termos de contribuição militar, o país com a maior contribuição militar neste momento é o Bangladesh.
O Bangladesh tem cerca de 6.400 soldados destacados em várias missões de manutenção de paz das Nações Unidas. E a seguir ao Bangladesh vêm 2 outros países vizinhos, que é o Nepal e a Índia. Ou seja, para estes países, e também em certa medida para o outro país vizinho que eu não mencionei, que é o Paquistão, a participação em missões de manutenção de paz faz parte da política de defesa e da política de relações internacionais dos seus Estados. Por isso estamos a falar de ordens de grandeza acima dos 5.500, 6.000 soldados. No que diz respeito à Europa, o país da Europa, da União Europeia, que tem uma presença maior em missões de manutenção de paz, é a França. Simplesmente a França tem 880, digamos assim, à volta de 880 militares, o que é de facto difícil de comparar com, por exemplo, o Bangladesh com 6.400 ou a Índia com 5.538 militares neste momento. Mas, de qualquer maneira, a França é um contribuinte importante, mas a França é, sobretudo, ao nível estratégico, um país que tem desempenhado nos últimos 20 anos um papel fundamental, porque nos últimos mais ou menos 20 anos, os chefes do Departamento das Operações de Paz têm sido todos franceses. Ou seja, é como se fosse uma espécie de reserva destinada aos franceses. E isso, evidentemente, dá à França uma certa capacidade de intervir não só na orientação, na direção das missões de manutenção de paz, como também na definição do que possam ser os mandatos das missões de manutenção de paz. Aliás, esta questão dos mandatos é uma questão muito complexa, na medida em que os mandatos tornaram-se com o tempo, e nos últimos 12, 15 anos, tornaram-se extremamente vastos e difíceis de cumprir. Basta dizer-vos que a primeira missão de manutenção de paz nos anos 60 no Congo, no que é hoje a República Democrática do Congo, o mandato tinha cerca de 350 palavras. E o mandato atual da missão que está na República Democrática do Congo tem cerca de 13.000 palavras. Ou seja, é de uma complexidade tal que, na realidade, mais parece uma árvore de Natal do que um mandato para uma missão de manutenção de Páscoa. Ou seja, neste mandato foram colocando todas as bolinhas que cada país achava que era importante considerar como prioritário. Aliás, eu, numa das missões que tive, na missão do Chad, em que tive a responsabilidade dessa missão, quando eles definiram o mandato da missão, aconteceu uma coisa curiosa no Conselho de Segurança, foi definirem 52 objetivos prioritários para o mandato. E eu disse-lhes que 52 objetivos prioritários é pura e simplesmente impossível de cumprir. Deem-me 3 a 6 meses e eu dir-vos-ei dos 52 qual é o meu plano em relação, por exemplo, aos próximos 6 meses, aos primeiros 6 meses ou aos primeiros 12 meses, e direi também quais são, de todos os mandatos que me deram, aqueles que eu poderei realizar nesse período, e depois, sucessivamente, e por etapas, iremos definindo as outras prioridades. Curiosamente também, eu estava apenas há 3, 4 meses, a chefiar essa missão, e uma das perguntas que me fizeram no Conselho de Segurança, numa das vezes que eu fui ao Conselho de Segurança apresentar um relatório de progresso e atividades, uma das perguntas que me fizeram foi: e qual é a sua estratégia de saída? Ao que eu respondi: bom, eu neste momento ainda estou a tentar entrar, e vocês já me estão a perguntar quais são os meus critérios e a minha estratégia de saída, que evidentemente neste momento é absolutamente prematuro. Por isso, isso é outra das questões que cada vez são mais frequentes, mandatos extremamente extensos, uma pressão enorme sobre os resultados, obter resultados, quando na realidade nós estamos a trabalhar com sociedades extremamente complexas e em que é muito difícil ter uma progressão linear no bom sentido. Há altos e baixos, há sucessos e há momentos
de confusão e de caos. Aliás, todas as missões, todos os processos de paz são processos relativamente caóticos e exigem, acima de tudo, uma grande capacidade de gestão do caos, uma grande capacidade de liderança no sentido de perceber qual é a direção que as coisas devem tomar. E é aí que aparece o verdadeiro líder, é aquele que no meio do caos consegue dar um sentido ao processo e consegue orientar esse caos num determinado sentido. É aquilo que eu chamo encontrar a racionalidade da irracionalidade. Por outro lado, também me parece importante mencionar que cada vez mais há uma pressão enorme para que as missões deem uma atenção muito especial à proteção dos civis. A proteção das populações é uma questão cada vez mais central e, muitas vezes, uma questão extremamente delicada na medida em que quem quer abalar o prestígio e a imagem da missão, a primeira coisa que faz é executar alguns civis para mostrar que a missão não está a conseguir obter resultados e não está a conseguir aumentar o nível de segurança na sua área de operações. Mas a proteção de civis é certamente uma questão muito importante. Outras questões que também são extremamente importantes neste momento são a questão da independência em relação aos processos políticos, ou seja, as missões devem acompanhar e facilitar o processo político, criar todas as condições de segurança, de justiça, de proteção dos civis, que permitam aos diferentes atores nacionais na área política que avancem o processo político. Simplesmente o que nós temos neste momento, e essa é uma das grandes dificuldades atuais das missões, como por exemplo a missão na República Centro-Africana, é que não há um processo político. Ou seja, por um lado, as missões foram fundamentalmente desenhadas e pensadas como uma intervenção internacional para facilitar um processo político interno, depois de uma crise nacional profunda, mas em alguns casos, como é o caso da República Centro-Africana, não há um processo político que seja possível apoiar. E então o que acontece é que a missão é vista apenas como um apoio de uma das fações, que é a fação que está no governo, e não como uma entidade independente que deveria permitir o diálogo entre quem está no poder e quem está na rebelião. Outro aspecto talvez interessante nos últimos anos, e sobretudo em relação às missões que operam em África, é o papel cada vez mais importante da China dentro das operações de manutenção de paz. Neste momento a China é um dos grandes contribuintes em termos de militares. Eles têm cerca de 2.300 militares já no terreno, chineses, e além disso é também um dos grandes contribuintes em termos de forças de polícia. E uma das grandes ambições da República Popular da China é conseguir retirar à França a direção do Departamento das Operações de Paz. Por isso também me parece importante referir. E finalmente, eu diria, quando é que uma missão de paz se deve retirar do terreno, quando é que se pode considerar que uma missão de paz terminou a sua missão e há condições para que a comunidade internacional se retire, digamos assim, do país em causa. E essa é uma das questões que normalmente não tem conseguido obter uma resposta clara, e a maior parte dos casos as missões retiram-se não por considerações de êxito ou por considerações que têm a ver com a obtenção ou não dos objetivos que foram fixados no início, mas retiram-se pura e simplesmente por razões meramente financeiras ou meramente oportunistas. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo, a missão que estava na Costa do Marfim foi terminada porque a França e outros países da região, nomeadamente o Ghana, que é um país vizinho da Costa do Marfim, e o Benin e o Togo, tinham interesse em que o investimento que estavam a fazer
na Costa do Marfim passasse a ser feito no Mali. E para que a missão do Mali pudesse arrancar e pudesse ter o volume que hoje tem, decidiu-se pura e simplesmente que a missão da Costa do Marfim já tinha atingido os seus objetivos e podia ser encerrada. Estas são algumas das coisas que eu vos diria neste momento. No essencial, nós estamos a falar, em termos das Nações Unidas, nós estamos a falar de um orçamento anual da ordem dos 7 mil milhões de dólares. Estamos a falar de cerca de 70 mil militares e de mais 20 mil polícias e funcionários civis das missões, ou seja, estamos a falar de cerca de 90 mil, em alguns casos chega por vezes a 100 mil, depende um pouco das missões que estão em funções, ou seja, estamos a falar de cerca de 7 mil milhões de dólares para intervenções em 12 países, com cerca de 100 mil pessoas, o que quer dizer que o preço que a comunidade internacional tem que pagar pela manutenção da paz é um preço relativamente modesto quando se compara este tipo de valores com os valores que os diferentes países gastam em matéria de defesa, em matéria de armamento, em matéria de segurança interna e assim sucessivamente. Ou seja, um dos argumentos que tem permitido manter as missões de paz é que uma missão de paz, embora tenha um custo elevado, é, apesar de tudo, um custo que é muito menor do que o custo que a participação bilateral e a participação direta teria. Até porque com países como o Bangladesh, ou o Nepal, ou o Paquistão a participar, ou a Etiópia, por exemplo, que é um grande contribuinte em termos de tropas, a participar em missões de paz, os custos da participação desses países são muito menores do que os custos da participação de países mais desenvolvidos. Já agora, para terminar, dava-vos o número, neste momento, quantos militares portugueses há em missões de manutenção de paz das Nações Unidas, são 274. E pronto, eu ficava por aqui, acho que é já suficiente como introdução e espero que vos tenha interessado. Vítor, eu particularmente já passo a bola para outros colocarem questões e agradado com este resumo parece muito fácil, mas quando comecei por dizer que uma missão de paz das Nações Unidas é uma desorganização humanitária, é um dado que não foi florado ao relevo, porque uma missão de paz pode ter imensos cidadãos, imensos militares, civis, polícias de origem de vários países e no topo da pirâmide tem que lidar com as diversas culturas, além da complexidade em cada país onde estiver envolvido. Eu pedia que só se calhar, se for possível, antes de passar a palavra, que é a grande dificuldade que há na sociedade em geral e na comunicação social em geral, nem todos os capacetes azuis estão com o mesmo tipo de missão. Há a manutenção de paz e a imposição da paz. E no terreno, às vezes, a grande dificuldade é o que é uma coisa e outra. Se não tivermos as tais 52 tarefas bem definidas. Exato. Mas acho que o Luís quer perguntar qualquer coisa. Eu quero fazer 3 perguntas. Força, Luís. Eu tomei nota das perguntas do Zeferino e agora tomo nota das perguntas do Luís. Ok. Não, tu falaste das questões logísticas e há uma logística militar, e quem conhece a logística, eu costumo dizer que as Forças Armadas é logística, em primeiro lugar. Não é? Tudo funciona à volta da logística, não é? Aliás, é curioso, quem é da informática, o João Santos sabe disso, que até inclusive o Ministério da Defesa em Portugal tem um SAP só afeiçoado
um sapo a ser afeiçoado só ao Ministério da Defesa, porque eles não tinham aquilo preparado para a logística militar. Portanto, os militares têm a sua logística muito própria e mobilizar tudo o que é... E depois há uma logística civil. E a questão é, como tu falaste na liderança, que aí é importante, mas isto coloca questões, com certeza, de conflito logísticas. É isso que eu queria só... Pronto. A primeira pergunta. A segunda pergunta tem a ver também com as contribuições obrigatórias. As contribuições obrigatórias são só dos membros do Conselho de Segurança ou de todos os Estados-membros das Nações Unidas? Não? Uma terceira pergunta tem a ver com isto, quem ainda por cima quem tem experiência de intervenções nestes países, sabe que normalmente quando se vai numa missão, e eu tenho tido outro tipo de missões, há uma coisa que é o Inception Report. Nós, ao fim de algum tempo, temos que fazer como que a leitura no terreno e fazer um relatório, inclusive refazer o plano. Temos que refazer o plano em função deste inception, desta inserção no terreno, que nós passamos a conhecer as condições e, portanto, e provavelmente até os stores, os termos de referência, são muitas vezes têm que ser mesmo alterados. É evidente, com acordo de quem está, digamos, normalmente dos doadores, não é? Portanto, e quem está a coordenar, seja os Nações Unidas, o Banco Mundial, o FMI, o que for. Portanto, eu já tive a experiência também com a União Europeia, etc. Outra questão, já agora, e por último tem a ver, afinal são 4, não 3, e a quarta é esta questão, a visão, aliás, nós temos discutido isto muito no grupo dos futuros, que é a questão, o que as Nações Unidas leva é uma visão de Estado de Direito e de democracia para estes países. Portanto, leva ao Estado de Direito, o cumprimento da lei e da ordem, não é? Portanto, haver leis para serem cumpridas, não é? Instituições, checks and balances, portanto, poder judicial, tudo o que nós conhecemos, digamos, do Estado de Direito e também eleições livres. Portanto, esta visão de democracia muito ocidental, muito judaico-cristã. Como é que, digamos, se lida nestes contextos onde nós temos uma hierarquia tradicional, não é? Eu tive essa experiência, sobretudo em Angola, que era muitas vezes era mais importante falarmos com a estrutura tradicional do que com a estrutura oficial, portanto, nomeadamente fazendo renascer sobas e outras estruturas tradicionais, não é? Portanto, porque era essas em que a população acreditava, era nessas, por exemplo, como em Moçambique me dizia uma médica, eu tenho que fazer 2 medicinas, uma medicina tradicional e uma medicina científica. Portanto, e pelo menos fazer de conta que estou a fazer uma medicina tradicional, porque só assim é que também me aceitam enquanto médica. Portanto, há esta realidade. Nós, quando vemos as coisas muito eurocentradas, e falta aqui a Analisa para ter sempre esta pergunta mas nós vemos as coisas muito muito eurocentradas, ou pelo menos esta visão atlântica, norte-atlântica das coisas. Ok. E disse. E bem. Mas Vítor, se calhar é melhor depois já eu abusei das perguntas. Não. Então, eu vou começar então. Eu tomei nota de todas as questões, por isso eu vou responder a todas, embora rapidamente. E a primeira questão é uma questão que eu não sei bem como abordar, por isso não levem a mal se não me entenderem bem, está bem? Mas é a seguinte, um de vós, e não vou mencionar o nome, falou em desorganização humanitária. Esta expressão está errada. Na realidade, uma missão de paz não é uma missão humanitária. Uma missão de paz é uma missão política. E as questões humanitárias são uma parte, digamos assim, podem ser uma parte, mas uma parte relativamente independente e autónoma da missão política. E eu sempre defendi isso, eu sempre defendi nas minhas missões, e eu fui chefe de missão durante
de missões de paz. Já tinha sido coordenador humanitário e depois já tinha sido coordenador também do desenvolvimento e representante especial para outras coisas, mas eu sempre defendi que uma missão de manutenção de paz tem fundamentalmente uma dimensão política e uma dimensão de segurança. Ou seja, trata-se de apoiar aquilo que eu disse, apoiar um processo político e garantir a proteção das pessoas e garantir um certo nível de segurança ao nível interno. Dentro da manutenção, dentro da missão, há uma componente humanitária, mas é uma componente que eu sempre considerei como uma componente muito autónoma. E a parte humanitária tem a sua lógica, e a lógica humanitária é uma lógica muito simples. Trata-se de intervir para salvar vidas. Trata-se de intervir para ajudar as pessoas a sobreviver, o que é diferente da lógica das missões de manutenção de paz. Por isso eu não diria desorganização humanitária assim tão facilmente como alguém disse, não, sem mencionar quem foi. Eu já percebi essa definição, mas é uma boa, nunca tinha visto sob esse prisma. Tudo bem, eu sou. Está bem, pronto. Mas é para dizer isso, por exemplo, e agora... Vitor, sem interromper, é só porque a parte humanitária de uma missão sempre via a componente das associações, das organizações não governamentais, e nunca via isso sob o prisma pura e simplesmente político. Mas, está bem, está certo. É uma mas eu digo isto porque neste momento, por exemplo, em relação ao Afeganistão, a missão que está no Afeganistão tem uma grande interrogação à sua frente. Ela vai ter um final de mandato em março de 2022. Vai ser ou não renovada? E se for ou não renovada, será renovada para quê? Com que função? E uma das hipóteses é que ela seja renovada apenas para garantir a proteção do trabalho humanitário. Mas sem ser uma missão humanitária. Mas o trabalho humanitário é, de qualquer maneira, de tal maneira importante que, provavelmente, a presença das Nações Unidas será pura e simplesmente orientada não para qualquer outro tipo de trabalho, para o trabalho político ou dos direitos humanos ou não sei o quê, porque neste momento parece quase impossível ter esse tipo de atividades no Afeganistão, mas sim para garantir a proteção humanitária. Foi só por isso que eu falei na questão. A outra questão é a questão da imposição da paz. A questão da imposição da paz é aquilo que nós chamamos no debate ao nível das questões de manutenção de paz, é a questão do uso da força. Os países estão extremamente divididos em relação à questão do uso da força. Os maiores contribuintes, nomeadamente um país como a Índia, ou um país como o Paquistão, são contra a utilização da força dentro das missões das Nações Unidas de manutenção de paz. Acham que as missões de manutenção de paz não existem para utilizar a força só deve ser utilizada, na opinião desse tipo de países, só deve ser utilizada em duas situações. Por um lado, para defender o mandato, e por outro lado, para defender em autodefesa, ou seja, para defender os elementos da missão. Mas não deve ser utilizada como uma força de combate. Há outros países, nomeadamente a França e alguns países europeus, provavelmente Portugal estará nessa linha, que acha que é possível fazer uma utilização de força para, por exemplo, combater grupos considerados terroristas, ou para combater grupos que são grupos armados e que ameaçam a segurança e a vida das pessoas no país. É uma discussão muito complicada. Na realidade, isso acontece, por exemplo, na República Centro-Africana, e, em certa medida, isso permite a uma parte das fações em causa
na Revolução Africana, dizer que a força das Nações Unidas, a presença das Nações Unidas, existe apenas lá, está apenas lá para defender o poder existente e não para resolver um problema de crise nacional. E por isso isto é muito delicado. É uma situação muito delicada. Eu, pessoalmente, sou dos que acham que não se deve utilizar a força se não há um processo político. Se há um processo político, a força pode ser utilizada para fazer com que o processo político se mantenha dentro dos carris. Mas é uma questão muito delicada e há um grande debate sobre isso e há uma grande divisão entre os membros os principais países contribuintes das missões de manutenção de paz. A questão da logística, que foi também uma questão levantada, a questão da logística é uma questão extremamente importante porque a missão só funciona se tiver uma logística muito boa. E alguns países contribuintes em termos militares conseguem assegurar a logística das suas tropas. Por exemplo, eu tinha tropas no Chad, eu tinha tropas vindas, por exemplo, da Áustria, ou vindas da Noruega, ou vindas da Irlanda, e a logística deles era excelente. E depois, no campo exatamente ao lado, tinha tropas vindas do Togo, ou tropas vindas da Nigéria, e tinha uma logística absolutamente deplorável. E isto fazia com que, se a logística da própria missão não funcionasse como deveria funcionar e não apoiasse esses países que tinham imensas dificuldades em assegurar uma logística minimamente razoável, isso faria com que houvesse não só grandes disparidades entre os diferentes contingentes, como houvesse problemas de rivalidades entre esses próprios contingentes. E então a questão da logística da missão, nesse caso, desempenhava um papel fundamental. E nós tínhamos que ter uns serviços de administração e logística tais que permitissem não só o alojamento dos militares vindos desses países que tinham mais dificuldades, como também, por exemplo, o abastecimento em termos de combustíveis, em termos de alimentação, em termos de serviços médicos, etc, etc. Por isso esta questão da logística é uma questão muito sensível, sobretudo porque determinados países têm imensas facilidades. Eu lembro-me, por exemplo, quando se ia a determinadas zonas do norte do Chad e se ia comer à cantina ou à messe das tropas norueguesas, comia-se de uma maneira completamente diferente quando se ia comer à cantina das tropas do Togo. Mas os soldados da Noruega e os soldados do Togo comparavam entre eles a maneira como era tratado e como viviam, e isso, evidentemente, criava um problema de motivação. Então não há uma logística, há várias logísticas. Há várias logísticas em funcionamento, exatamente. Mas a logística da missão é muito importante. Por exemplo, a logística da missão era fundamental. No caso do Sahel, nós no Sahel tínhamos uma frota de helicópteros impressionante, e a logística em termos de transporte de tropas com estes helicópteros que eram da missão era essencial para assegurar a deslocação das tropas, incluindo dos países mais desenvolvidos. E às vezes, por exemplo, um determinado contingente fazia um determinado plano operacional e depois, quando precisava de implementar esse plano e precisava ser transportado de A para B, do sítio A para o sítio B, a administração da nossa logística da missão dizia não, nesse dia não temos helicóptero. Ou seja, isto exigia uma coordenação e um sentido de direção conjunto, um sentido conjunto de direção muito importante, porque senão havia planos por um lado e por outro lado havia falta de meios. A outra questão, a questão das contribuições obrigatórias, as contribuições são obrigatórias para todos os países membros das Nações Unidas, cada um na sua proporção. Por isso não é apenas obrigatório para os países que estão no Conselho de Segurança, mas é para todos os Estados-membros. Isto faz com que os orçamentos anuais das missões sejam discutidos por um comitê especial, e que esse comitê especial, que é um comitê relativamente
grande, são cerca de 44, 45 países, é muito mais amplo do que o Conselho de Segurança e representa os interesses dos diferentes Estados, porque na realidade todos os Estados têm que contribuir mais ou menos, depende, evidentemente, que São Tomé e Príncipe não contribui da mesma maneira como, por exemplo, a Nigéria, mas todos os Estados têm que contribuir. Em relação aos relatórios de progresso, no caso das missões, é fundamental proceder a relatórios, nomeadamente quando as missões são muito grandes, trimestrais, quando as missões são muito complexas, trimestrais, que são submetidos, discutidos e aprovados ou não, ou emendados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, há uma dinâmica de relatórios muito grande. Aliás, as missões têm duas maneiras de reportar. Uma delas é um envio de um telegrama diário sobre as atividades das últimas 24 horas. Esse telegrama segue para o gabinete do secretário-geral e para o gabinete do secretário-geral adjunto encarregue das missões de paz. E, por outro lado, um relatório trimestral, normalmente um relatório trimestral, que faz o ponto da situação geral do país, por isso a situação política, situação militar, de segurança e, em certa medida, a situação da administração e da governação. E, por outro lado, explica como é que a missão está a responder a esses desafios e quais são os planos para os próximos meses e, nomeadamente, para os próximos 3 meses. Por isso há um seguimento muito intenso por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e, normalmente, é preciso ir ajustando os objetivos e os planos iniciais vão sendo corrigidos à medida que a missão avança no terreno. Por isso que a missão vai cumprindo, digamos assim, o seu mandato. A outra questão, que é a questão do Estado de Direito e da democracia, é uma questão complicada, na medida em que é o Estado de Direito e é a questão das eleições e do respeito pelos direitos humanos, são essas questões que funcionam como critérios de avaliação do trabalho da missão ao nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Conselho esse no qual se sentam países como a França ou o Reino Unido, mas também a China ou a Rússia. E apesar da diversidade, digamos assim, não só dos membros permanentes, mas do resto dos outros 10 membros do Conselho de Segurança, a verdade é que os critérios do Estado de Direito, da democracia, da legalidade, da legitimidade das eleições, são critérios que esses países consideram fundamentais e nenhum deles, nem a própria Rússia, nem a China, diz que são conceitos ocidentais ou atlanticistas. Aceitam e trabalham nessa base. Aliás, a questão das eleições é uma das questões sempre muito importante nas missões e eu sempre considerei, eu organizei muitas eleições ao longo da minha carreira nas Nações Unidas. Aliás, quando o Vidigal estava a fazer a minha apresentação e começou em 75, ele podia ter começado em 74, porque eu fui membro da primeira Comissão Nacional de Eleições de Portugal, em 1974, da comissão que organizou as eleições para a Constituinte. As eleições são um critério importante. Mas aí estavas como INE. Pois, mas era funcionário, era comissário, era membro da Comissão Nacional. Sim, certo. Embora tivesse como INE, mas era membro da Comissão Nacional. E tenho aqui um diploma que diz claramente, muito obrigado. Ainda com o Carlos Correia. Já, agora, não me falta nomes que já não. Era o comandante Costa Correia ou Carlos Correia? Não, Costa Pereira. Não era Costa Pereira? Costa Correia, talvez. Era Correia. Agora não sei se era Costa ou se era Castro. E foi o primeiro presidente da Comissão Nacional de Eleições. Exatamente, exato. Bom, por isso a questão das eleições é uma questão importante. Já agora só uma questão, que é um grande fã
de voto eletrónico e que no outro dia tivemos aqui 2 horas a discutir. E ele, atenção, ele já tem 80 e qualquer Pois coisa. ele já naquela altura era muito mais velho do que eu, pois, exatamente. Ele fica... A questão das eleições, eu normalmente considero que um país está estabilizado, um país deste tipo, que atravessou uma crise nacional profunda, está estabilizado quando consegue organizar 2 processos eleitorais, por isso um primeiro processo e depois 5 anos depois um segundo processo eleitoral, que a população e os diferentes partidos políticos considerem minimamente positivo e legítimo. Mas isso é o critério Vítor Ângelo ou é o critério das Nações Unidas? Não, esse é o critério Vítor Ângelo. Okay. E uma coisa que eu defendi sempre e que foi sempre esse critério que eu apresentei no Conselho de Segurança das Nações Unidas e era um critério que era considerado em certa medida como um critério interessante. Mas se há vontade de terminar a missão, o Conselho de Segurança diz, bom, eles já organizaram um processo eleitoral, podemos ir embora. E o que acontece é que normalmente eles organizam o primeiro processo eleitoral como deve ser, porque ainda lá está a missão das Nações Unidas, e depois o segundo é uma barafunda completa. Pronto, é isso que... Estas são as questões. Eu acho que o João também tem alguma questão. Sim. O João também, o Luís... João, o Luís está eternamente com a mão levantada, nós sabemos, já o conhecemos, mas... Desculpem lá. Bom, a minha área, e de todos os presentes, o Luís Vigal é aquele que conhece melhor. Eu, embora seja um homem da área da tecnologia, sempre tive uma componente na área comportamental. E as minhas perguntas ao Vítor Ângelo são exatamente nesse sentido. Eu acho que gerir e interagir com pessoas é das coisas mais difíceis que há a fazer, especialmente quando se está com etnias, quando se está em países que têm hábitos muito diferentes dos nossos, digamos assim, o enquadramento de tudo baseia-se em princípios e valores muito diferentes dos nossos e a barreira para conseguir dialogar e conseguir harmonizar deve ser muito, muito, muito complexa. E era exatamente nesse sentido que eu fazia a pergunta ao Vítor Ângelo. No enquadramento em especial, uma vez que estamos a falar mais de África que num lado qualquer, há com certeza bem presente os choques entre os dois blocos, com certeza, Estados Unidos e China de um lado, outro do outro, com todos os seus princípios, as suas ideologias, os seus objetivos, quer políticos, quer práticos, lutando pelas matérias-primas, etc., que afetam a paz, obviamente, não é? E também a relação, como é que tudo isto tem a ver também com as antigas potências coloniais, nomeadamente, e o Vítor Ângelo falou bastante da França, qual é o peso e a influência negativa ou não que isso tudo tem. Pronto, e agora esperava que o Vítor Ângelo, pode ser que surjam depois outras perguntas, mas para já podia abordarmos o problema nesta perspectiva. Pois, eu agradeço ao João as duas questões. A primeira, quando se trata de se relacionar com grupos de pessoas ou com etnias completamente diferentes, com valores completamente diferentes dos nossos, etc., eu sempre procurei, e foi uma das primeiras coisas que fiz quando cheguei a qualquer país, perceber como é que funcionavam as lideranças tradicionais. E saber quem é que tinha influência e quem é que não tinha influência dentro do país. Porque muitas vezes as lideranças formais não coincidem com as lideranças tradicionais. E então a preocupação era de facto saber quem é que, ao nível tradicional, tinha poder. Uma vez identificado quem tinha poder ao nível tradicional, eu procurava estabelecer um contacto pessoal e uma relação pessoal com esses líderes tradicionais. E isso, em geral, funcionava. Ou seja, o facto de eu procurar ir além do aspecto formal da autoridade e reconhecer que estas sociedades funcionam
com outro tipo de estrutura de poder, que é a estrutura de poder baseada na tradição, baseada na origem social, na origem das pessoas, nas relações clânicas, etc. Isso funcionou sempre. Às vezes significava, por exemplo, em alguns casos significava ter que fazer 400 ou 500 quilómetros para ir visitar o marabu ou o líder religioso da região. Mas eu fazia-o. E eu lembro-me que comecei a fazer isso, aliás, quando estive na zona do Senegal, da Gâmbia e da Mauritânia, e uma vez fui a 450 quilómetros ao norte de Nouakchott, na Mauritânia, visitar um líder religioso, um marabu, como eles dizem, porque de facto esse marabu era quem tinha influência ao nível do governo na capital. E o Presidente da República, os ministros mais importantes, etc., não tomavam medidas de fundo sem consultar esse marabu. E eu, sabendo isso, estabeleci uma relação pessoal com ele. Ele era de tal maneira influente que ele vivia numa localidade relativamente modesta, mas tinha uma espécie de fortaleza dentro da localidade, e as pessoas vinham procurar audiência com ele e chegavam a esperar 8, 10 dias à volta dentro já da cerca do seu compound, como é que se diz, do seu condomínio, mas esperavam 8 a 10 dias até serem recebidas. De tal maneira ele tinha gente para ver, quer dizer, toda a gente vinha ter com ele, mas os ministros e o presidente vinham e eram evidentemente recebidos rapidamente ou imediatamente. Foi, aliás, o que também me aconteceu a mim, porque, enfim, eu tinha uma determinada posição internacional e ele aceitou receber-me de imediato. Mas é só para dizer que é sempre fundamental perceber como é que funciona o sistema de autoridade no país e quem é que tem essa autoridade. A outra questão que o João levantou, é uma questão também muito importante. E eu tenho um exemplo concreto. Eu servi como representante residente do PNUD na República Centro-Africana entre 1985 e 89. E nessa altura já era evidente que o país não funcionava. Simplesmente, cada vez que eu levantava a questão junto dos principais parceiros da República Centro-Africana, o primeiro país a levantar a voz era a França. E dizia imediatamente que essa era uma percepção errada. Porque, na realidade, a República Centro-Africana era um país pobre, um país em desenvolvimento, mas as instituições funcionavam. Quando era óbvio que não funcionavam. Mas eles não queriam de maneira nenhuma que se dissesse, nomeadamente que as Nações Unidas dissessem, ao nível internacional, que não funcionava. Que o país não funcionava. Curiosamente, e a vida às vezes é assim, cerca de 20 anos depois, eu fui representante especial para uma missão de paz na República Centro-Africana também. Ou seja, voltei durante 2 anos e meio, novamente a ter a responsabilidade, 20 anos depois, da República Centro-Africana. E aí, o que já era evidente há 20 anos atrás, aí era totalmente óbvio, enfim, era mais do que evidente, entrava pelos olhos dentro. Mas mesmo assim, quando eu tentava dizer nos meus relatórios ao Conselho de Segurança que a República Centro-Africana, e nós estamos a falar dos anos 2008, 2009 e 2010, a República Centro-Africana iria entrar, como entrou depois, numa crise nacional profunda e numa grande violência, a França dizia sempre que não. Dizia que isso era um erro de apreciação, porque a República Centro-Africana poderia sempre contar com o apoio da França e por isso não havia nenhum trabalho de prevenção de conflito a fazer, porque a França só ocuparia da República Centro-Africana. Que a verdade é que, mais tarde, o problema tornou-se de tal maneira grave que a França foi a primeira a correr para o Conselho de Segurança e a pedir a aprovação de uma missão de paz para a República Centro-Africana, que é a missão de paz que está lá agora. Mas, de facto, as antigas potências desempenham um papel muito importante, pode ser um papel positivo. Por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, o facto
de que as Nações Unidas têm dado alguma atenção à Guiné-Bissau, porque, em geral, a Guiné-Bissau faria parte dos países esquecidos, é porque Portugal tem feito alguma pressão ao nível do Secretariado-Geral das Nações Unidas para que a Guiné-Bissau tenha alguma atenção, receba alguma atenção. A mesma coisa, por exemplo, com as missões que estiveram na Serra Leoa e que tinham o apoio direto de Londres, porque a Serra Leoa era uma antiga colónia britânica e Londres tinha um interesse muito especial em que as coisas funcionassem na Serra Leoa, e a Serra Leoa recebeu um tratamento adicional por causa do interesse que Londres sempre mostrou pela Serra Leoa. Ou seja, eu sempre disse que estes países têm toda a vantagem em ter um padrinho, só que às vezes o padrinho não quer que o afilhado mostre as suas mazelas e tenta esconder essas mazelas. Ok. Obrigado. Por isso, as antigas potências, sim, têm um peso importante, exato. Como, por exemplo, os Estados Unidos sempre apoiaram de uma maneira muito direta a presença, e foi uma presença prolongada e vasta, com muitos recursos, da Missão de Paz das Nações Unidas na Libéria. Porque havia uma relação especial, digamos assim, entre a Libéria e os negros americanos. Eu já passo a bola ao Luís, mas atrevo-me a fazer uma pergunta. Vítor, isto aqui tem duas nacionalidades, mas vou falar como português e militar, fiz a carreira. Quantos portugueses já foram representantes? Eu faço esta pergunta para depois fazer uma segunda, logo de seguida, antes de passar ao Luís. Quantos portugueses já foram representantes do Secretário-Geral em missões de manutenção de paz? Essa é uma pergunta, não é? Sim, sim. A resposta é fácil. A resposta é fácil. E como eu disse, o representante das missões de paz tem um estatuto muito especial dentro das Nações Unidas. É um estatuto equivalente ao secretário-geral adjunto das Nações Unidas. É nomeado conjuntamente pelo secretário-geral e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E no caso português, temos apenas um caso. Uma pessoa só. Eu faço a segunda pergunta a essa pessoa só. Se puder responder, quantas pessoas neste país, já depois de estar reformado, o ouvem para explicar o que é a orgânica de uma missão antes de mandar gente para as missões de manutenção de paz? Eu tenho a impressão que não percebi a pergunta. Então eu vou fazer quantas pessoas o ouvem? Olha que ele mora ao lado do Estado-Maior. Ele mora ao lado do Estado-Maior. Não, mas eu faço outro enquadramento, que é assim. Há uma tradição portuguesa que mandar gente fazer, por exemplo, cursos de observadores militares, caso concreto, a países estrangeiros, mas depois vão para missões de manutenção de paz aqueles que não têm o curso. Tá bom. Não, portanto, eu perguntava quantas pessoas neste país o ouvem, é pena não estar aqui mais gente, para ouvir, para perceber a complexidade de uma missão de manutenção de paz. Severino, eu creio que já percebi agora a pergunta. Eu creio que já percebi. Olha, eu digo o seguinte, eu todos os anos, durante cerca de uma semana, faço a formação de todos os suíços que vão trabalhar em missões internacionais e, nomeadamente, em missões de manutenção de paz.
ou que vão trabalhar em embaixadas suíças que estão em países onde há missões de manutenção da paz. Por isso, faço isso regularmente com os suíços, todos os anos. Fiz isso também durante vários anos com os noruegueses. Já não faço há alguns anos agora, mas fiz durante 4 ou 5 anos com os noruegueses. Fiz também isso de 2010 a 2017 com os comandantes militares da NATO, antes de eles serem nomeados comandantes operacionais, a pedido da NATO. Em relação à pergunta mais concreta, toda a gente sabe que eu estive 4 mais 2 são 6 anos na República Centro-Africana. Toda a gente sabe que nós temos destacados na República Centro-Africana uma série de pessoas, há alguns anos atrás. Nunca ninguém me perguntou nada sobre a República Centro-Africana, para lhe dizer a verdade. Nada. Obrigado, Vítor. Também sabem que eu conheço profundamente e escrevi, aliás, e trabalhei com o Mali, onde nós também temos uma presença. Também nunca ninguém me perguntou nada sobre a minha opinião sobre a crise no Mali. E toda a gente sabe que eu tenho e continuo a seguir pessoalmente e através de uma fundação de manutenção de paz, uma fundação suíça, a situação em todo o Sahel, do que diz respeito ao terrorismo no Sahel. A verdade é que ninguém me perguntou nada sobre isso. Entretanto, Portugal nomeou uma senhora que vai como embaixadora de Portugal para o Senegal. E essa senhora, que é uma senhora que eu conheço, aliás, uma senhora muito competente, diplomata de carreira, é conhecida de um polícia que trabalhou comigo no Sahel, no polícia português, e o polícia sugeriu a essa senhora que talvez fosse bom ela, antes de ir para o Senegal, me telefonasse e perguntasse uma ou duas coisas. Ainda estou à espera do telefonema. Se calhar tens que dizer o que eu disse já algumas vezes a algumas pessoas, alguns ministros, se calhar percebem-te melhor quando tu começares a falar em inglês. Se falares em inglês, em vez de falares português, eles acho que te vão reconhecer melhor, portanto... E não vais ter... Exatamente, e não tens dificuldade, exatamente. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Aliás, a formação que eu faço aos suíços faço em inglês, o que eu fazia na NATO. Mas é assim... Estou perfeitamente esclarecido por causa dessas informações que acontecem. Luís, olha, eu queria fazer uma pergunta, não sei se tens um bocadinho essa noção. Há aqui, já vimos aqui as geografias das antigas potências coloniais, que têm aqui uma regra e esquadro a dividir as áreas de influência para o bem e para o mal. Portanto, já vimos aqui com vários exemplos. Agora, há aqui uma outra área de influência importante, não é? É que a manutenção de paz também se confronta com o problema das indústrias de guerra. A indústria de guerra, e nomeadamente as potências que dominam as indústrias de guerra, que no fundo são hoje estamos em permanente guerra em todo o mundo, por causa também desse ciclo vicioso da indústria de armamento. Como é que as Nações Unidas lidam com isto? As armas aparecem do lado de cá, do lado de lá. Como é que as Nações Unidas lidam com uma componente civil, fortemente política, que é a componente da indústria do armamento? Pois. E que é alimentada por isto. Pois, exatamente. A verdade é que as armas aparecem e cada vez mais. Cada vez mais as armas aparecem. As populações podem ser muito pobres, mas a verdade é que conseguem encontrar Kalashnikovs, conseguem encontrar pistolas metralhadoras, etc., e material de guerra nos mercados paralelos. A verdade é essa. Mas o grande comércio de armas não é feito através destes conflitos. O grande comércio de armas é feito
diretamente de Estado a Estado. Enfim, é aí que é feito o grande comércio de armas. Os grandes países produtores de armas, como por exemplo a França, vende diretamente armas, como agora vendeu, por exemplo, para os Emirados, a Arábia Saudita. Algumas dessas armas podem aparecer mais tarde noutros sítios. O que acontece também muitas vezes é que, e eu isso vi em vários países africanos, é que os governos africanos têm militares, têm forças armadas muito numerosas, em alguns casos, mas extremamente desorganizadas. E as armas que são distribuídas aos militares muitas vezes aparecem nos mercados locais, porque os militares não foram pagos. E então, para receber algo, para ter algum rendimento, vendem as armas que têm, não é? E então, esse é um dos comércios que alimenta, digamos assim, o terrorismo. Aliás, eu costumava dizer, e aliás, eu costumava muitas vezes mencionar um estudo que já está desatualizado, mas que aqui há 8 anos era um estudo verídico, um estudo real, em que dizia que num país como o Niger, por exemplo, havia cerca de 10 a 11 mil pessoas incorporadas nas Forças Armadas, dos quais apenas 600 tinham capacidade operacional. Tudo o resto era gente que tinha sido integrada nas Forças Armadas, tinha uma farda, tinha uma arma, mas não tinham qualquer tipo de capacidade de formação, de treino e de vontade de fazer operações militares. E muitos dos exércitos naquelas zonas têm sido assim. E por isso é que se tem feito agora, e tem sido uma das preocupações, nomeadamente, não das Nações Unidas, mas agora estamos a falar da União Europeia, fazer a formação das Forças Armadas destes países. Simplesmente, nós fazemos formação de Forças Armadas com militares europeus e fazemos formação com base naquilo que nós sabemos que é uma Força Armada e com base nos nossos conceitos de defesa e dos conceitos de organização militar. Quando, na realidade, estes militares, os militares, por exemplo, do Mali, que estão a ser formados, os militares da República Sul-Africana, são confrontados com realidades que não existem na Europa e por as quais eles não foram formados, que é a realidade da rebeldia, dos rebeldes armados, é a realidade dos pastores com Kalashnikovs, é a realidade das armas clandestinas nas mãos, por exemplo, dos caçadores furtivos. Ou seja, nós estamos a fazer formação militar e a fazer marchar em formatura os militares da República Centro-Africana ou os militares do Mali, quando na realidade eles depois serão confrontados com uma situação de insegurança que não tem nada a ver com a formação que lhes foi dada. Não sei, Luís, mas eu tinha aqui outra questão que já agora se o Vítor pudesse também uns esclarecimentos, há muita componente militar, a componente civil, a componente de polícia e que muitas vezes estão associadas obviamente aos contingentes nacionais e àquilo que já foi abordado. Mas dentro da parte civil há uma distinção, uma diferença entre os quadro civil mesmo das Nações Unidas e o quadro civil recrutamento nacional dentro em cada missão. Isso também traz uma complexidade ao topo da pirâmide, certo? Exato. A componente civil nas missões é cada vez mais complexa e muitas vezes não tem necessariamente a preocupação de fazer cumprir a missão, tem sobretudo como preocupação manter a missão no terreno. Ou seja, prolongar a coisa. E esse é um dos problemas que eu encontrei e que normalmente não se fala nisso, mas na realidade, para alguém que vem, por exemplo, seja de onde for... Vítor, peço desculpa, a pergunta não foi ingênua, obviamente.
Exato. Mas existe isso, exato. Existe, sei lá, alguém que vem, seja de onde for, por exemplo, uma das pessoas relativamente importantes na administração de missões é uma pessoa da Guiné-Bissau. Não vou mencionar nomes, mas é uma pessoa da Guiné-Bissau. E ele tem um posto, não é um posto topo dentro da administração logística, mas é um posto já relativamente elevado. Já um posto que eu diria de gestão. É evidente que o objetivo dele é que a missão se mantenha o mais tempo possível, porque a outra perspectiva é ele tentar arranjar lugar numa outra missão, que nem sempre é verdade, ou voltar para a Guiné-Bissau. Portanto, é uma agência de empregos. E então funciona, eu não disse isso, quem disse foi o Luís. Né? João, Não, mas João, atenção que eu tenho essa noção, e tenho essa noção, já tive, aliás, eu vi isso sobretudo com a Unicef, com quem eu tive bastante trabalho, e fiquei chocado, há uma indústria, há um comércio, há uma indústria da pobreza, como há uma indústria da guerra, como há uma indústria, há um conjunto de negócios à volta. Não é só por serem agências de emprego, mas é mesmo porque movimenta todo um conjunto de negócios, não é? E de favores até, não é? Em alguns casos, como eu assisti no caso de Angola, com a Unicef, de corrupção mesmo. Entramos mesmo em áreas mais problemáticas, não é? Sim, mas eu já nem falaria de corrupção, porque o mais frequente é de facto as pessoas, sobretudo os civis da missão, que são, digamos assim, uma espécie de profissionais da missão. A preocupação deles é que a missão seja prolongada e perpetuada, exatamente, ou então que haja uma outra missão para onde possam ir, mas cada vez é mais difícil ir para outra missão, porque o número de missões é relativamente reduzido, e se uma missão fecha, as possibilidades de encontrar um outro posto numa outra missão não são muito grandes. Enfim, existem, evidentemente, mas não são muito grandes. E então as pessoas, de facto, lutam pela perpetuação da missão, enfim, evidentemente. Até porque, em determinadas missões, o nível de remuneração é extremamente interessante para os civis. Pronto, enfim. Esse ciclo vicioso não podia ser quebrado, porque lá, ver, há gente que é como os políticos profissionais e os não profissionais, é um bocadinho, fazendo o paralelismo, é um pouco a mesma coisa, não é? Quem só vive de missões é evidente que tenta exatamente deturpar e a perpetuar essas missões para manter o seu emprego e as suas condições de vida, não é? Mas isto também é por culpa das Nações Unidas, vamos ser claros. Nos próprios processos de recrutamento, valoriza excessivamente, digamos, quem, no fundo, vive disso, ou só vive disso. Exato. Eu compreendo o que quer dizer. Eu devo-vos dizer, eu nunca digo isto, mas aqui isto é um grupo muito pequeno, posso dizer. Eu era um funcionário de carreira das Nações Unidas, eu vim por aí acima, não é? Eu comecei nas Nações Unidas com 28 anos, ao nível de entrada, digamos assim, profissional de entrada. Mas tu eras um funcionário permanente. E eu era um funcionário permanente, sim. Eu tinha sempre, digamos assim, um emprego garantido, mas eles não têm. Quem está nas missões, só tem emprego naquela missão. Ele não é funcionário das Nações Unidas, ele é funcionário das Nações Unidas naquela missão. Se aquela missão fechar, ele deixa de ser funcionário das Nações Unidas. Eu era funcionário permanente, eu tinha um estatuto completamente diferente, mas enfim, eu tinha entrado nas Nações Unidas com 28 anos, fui por aí fora, subindo, etc. E trabalhei fundamentalmente na parte do desenvolvimento e na parte, depois também humanitária um pouco, mas sobretudo no desenvolvimento.
E quando passei depois para a parte da manutenção de paz e da segurança e não sei o quê, fui encontrar um tipo de funcionários que eu não conhecia. Um tipo de mentalidade que eu não conhecia. Foi um choque, porque eu estava habituado, na área do desenvolvimento e mais não sei o quê, a um tipo de funcionário que era um funcionário que acreditava no que estava a fazer. Era um funcionário que se comprometia com o que era preciso fazer. Enquanto que na área da manutenção da paz, muitos dos funcionários consideravam aquilo apenas como um emprego, e um bom emprego. Ou seja, Isso faz toda a diferença. Não havia aquele compromisso, digamos assim, com Com a causa. com a causa, etc. E foi um choque, devo dizer que foi um choque bastante grande, porque não vinha desse tipo de organização. Ou seja, há uma grande diferença entre, por exemplo, os funcionários das Nações Unidas que trabalham em determinadas áreas e outros que trabalham nessa área. João, por favor. Ok. João. A minha pergunta sai um bocadinho dentro do que temos vindo a falar, mas encaixa com a primeira questão que falámos, que foi a questão da logística. Eu vejo como um dos grandes problemas atualmente em relação às vacinas é a sua distribuição e a fazer chegar onde é necessário em África, fundamentalmente, onde está mais interessado. A vossa experiência das missões de paz e tendo um bocadinho de conhecimento da realidade no terreno, não foi chamada, nem poderia ajudar a montar um esquema de logística que fosse minimamente eficaz? Já agora deixa acrescentar uma pergunta à que o João fez, porque eu costumo dizer que para se gerir as vacinas em África é preciso conhecer a população da África. Portanto, qual é a população? Não, quer as estruturas, quer a própria. E eu dou sempre o exemplo que eu tenho repetido aqui, sobretudo nestas organizações do Zeferino. Angola, com 30 milhões de habitantes, tem 7 milhões de bilhetes de identidade. Portanto, tu não conheces o país. É que como é que tu vais conseguir? Aqui tu sabes qual é o número do Serviço Nacional de Saúde. Em qualquer país desenvolvido tem, até o caso do SUS no Brasil é avançadíssimo, e apesar de Bolsonaro consegues ter um plano de vacinação fantástico, apesar de ter um presidente que é contra as vacinas. Portanto, porquê? Porque tens uma instituição que é o serviço... Exatamente, tens uma instituição que garante essa. Agora, a África não tem. África não tem. Como é que é possível? Isso é que é não se conhece de facto as populações em África. E eu já acompanhei também algumas missões ligadas à estatística. A maneira como se faz os recenseamentos em África é uma coisa surrealista. Conseguem chegar a dizer que Angola tem 30 milhões. Não é? Mas em determinada altura andava ali entre os 25 milhões e os 30, às vezes já houve alturas em que era entre os 16 milhões e os 24 milhões, portanto aquilo é por estimativas, estritamente por estimativas. Como é que se pode fazer política pública, porque atenção, vacinar pessoas é política pública, não é? Não é? Quem diz política pública diz a educação, diz tudo, não é? Sem se conhecer a população, sem se conhecer. Eu costumo dizer, um país define-se por uma população, um território e uma soberania. Estes países praticamente só conhecem uma coisa, soberania, e mesmo assim mal. Porque até os territórios, eles próprios, não estão muito bem, porque depois têm as tais culturas tradicionais que entram pelas regras do esquadro europeias, não é? Portanto, tudo isto não é nada fácil. Portanto, esta trilogia que nós, os mais velhos, aprendiam na organização política e administrativa da nação, que era um país era definido por um território, uma população e uma soberania, e aqueles países só conhecem a soberania, e mal. Mesmo assim, Exato. Desculpa lá, eu aqui a aproveitar a boleia do João Santos. Não, mas o João Santos tem razão na questão e seria possível. Enfim, a resposta é que seria possível. É uma questão também de pôr um almirante à frente. Não, definir isso como uma prioridade. Não definir isso como uma prioridade. E como eu disse, embora eles não conheçam totalmente
das populações, como o Luís frisou e bem. Eu voltaria aqui à questão dos chefes tradicionais. Os chefes tradicionais conhecem as suas populações. Exatamente. É preciso trabalhar mais com os chefes tradicionais. E nós fizemos importar por estas autoridades em Angola, na República Centro-Africana, ou no Mali, um conceito de administração europeia que marginalizou o chefe tradicional. E ao marginalizar o chefe tradicional, excluiu da participação política, excluiu do acesso à saúde, excluiu do acesso a tudo, largas secções das populações do país. Os Joe Nobodies. Exatamente. Exato. Por isso, a questão dos chefes tradicionais é uma questão extremamente importante. Eu recentemente participei houve uma espécie de uma conferência internacional, não era bem uma conferência internacional, mas era uma espécie de uma reflexão internacional organizada pelos americanos, aqui há um mês ou dois, sobre o que é que funciona e o que é que não funciona em matéria de mediação política. E um dos meus pontos era exatamente este, é que se nós não utilizarmos neste tipo de países a autoridade e o conhecimento e o prestígio dos chefes tradicionais, nós estamos a perder um trunfo imenso que precisa ser utilizado. É uma alavanca extraordinária. Que nós aqui esta coisa aqui já não nos diz nada. Nós aqui não temos chefes tradicionais, já nem temos chefes religiosos. Enfim, se fores falar com o padre da paróquia, não vais a parte nenhuma. Mas nestes países, o chefe tradicional é de facto. Eu dou-te um exemplo. Dou-te um exemplo de a minha experiência. Como sabem, alguns daqui, eu trabalhei no plano de estratégia de informatização dos impostos de Angola. Eu costumo dizer que não posso dizer isto muitas vezes em alto, porque ficam zangados comigo, mas nessa altura, houve uma vez que fui para Malange, e depois até fui para a Baixa de Caçãs, e temos uma soba dentro do Jeep. Eu queria ver o túmulo do Zé do Telhado, que está sepultado na Baixa de Caçãs. Aí foi de tal maneira, quando eu cheguei a Luanda, disse ao Diretor Nacional de Impostos, e disse, depois foi secretário de Estado e subiu por aí fora, mas ele na altura, eu aprendi mais neste fim de semana, nesta relação com os Chobas na Baixa de Caçãs, portanto, que é para lá de Malange, não é? Do que eu aqui, uma data de semanas e uma data de meses aqui em Luanda. Portanto, só vivendo as coisas é que realmente se percebe onde é que está o poder, de facto. E eu depois vim encontrar isto mais tarde, quando tive, por exemplo, para caracterizar as pessoas em situação de carência em Angola, no sistema de informação de assistência social para Angola, eram cerca de 14 milhões em situação de pobreza, não é? E nessa altura eu próprio também lhes dizia, isto não pode ser a partir do Luanda, isto tem que ser, não temos outro caminho, porque tem que ser através dos Chobas, tem que ser através das lideranças tradicionais. As pessoas vinham com aquela estrutura administrativa de Angola, mas é uma estrutura meramente formal, e que não cola com a estrutura tradicional. Portanto, mas é curioso que uma vez também estava a dar formação para o Ministério da Defesa em Angola, e a meio da semana eram maioritariamente oficiais generais, e eles chegaram-me a dizer: professor, não quer entrar mais nas nossas culturas locais? E eu devo dizer, eu aprendi Kimundo, e tenho ainda ali dicionários de Kimundo, etc., porque eles me fizeram um apelo, mas eles se calhar eram nem capazes de dizer isto numa outra circunstância. E estamos a falar de oficiais generais, estamos a falar de gente de topo, mas eles próprios têm essa percepção. Só que depois, quando se relacionam com as instituições internacionais, têm vergonha de trazer isto. Só quando nós já ganhamos alguma confiança com eles, não é? Aliás, esse curso acabou com declamações de Agostinho Neto. Portanto, isso vamos dizer que aquilo chegou aos afetos, portanto, entrou nos afetos, foi muito interessante, não é? Portanto, isto, eu acho que cooperação é isto.
O Luís quando começa com Não, as eu tenho uma suas... certa paixão por isso, por estas coisas, porque E, Vítor, e não teve numa missão das Nações Unidas, porque senão o secretário-geral, fosse ele como fosse, tinha uma complexidade para lidar com o Luís, porque ele baralhava a missão toda. não, eu sei que são instituições. Estou a brincar. Acho que podemos terminar, não é? Vitor, muito obrigado. Acima de tudo, uma pena não ter estado aqui mais gente, mas é o que é, porque as Foi pessoas todas extraordinariamente comentam. rico. Foi muito rico. As pessoas todas comentam missões de paz das Nações Unidas, entra pela caixa da televisão e pouca gente, na realidade, sabe o que é, o quanto é difícil no terreno estar no lugar que já teve e nos vários lugares que já teve, especialmente no topo, o ser o rosto visível. Para mim foi um gosto imenso. Acho que os que aqui tiveram e os que aqui passaram ganhamos imenso. E fica prometido lá para a primavera um jantar em Alcochete, porque nós queremos mesmo retomar temos de tocar estas outras atividades. redes, Zafirino. Temos de tocar outras redes de pessoas, quer no campo diplomático, quer no campo militar, temos quer no campo... que ir. Temos de tocar outras redes. Vítor, obrigado a todos e vamos tantos. Obrigado. Um abraço. Obrigado.